Olá, Yuri. E aí, Célico? Tu voltou a fazer vídeo? Sim, eu voltei. Arrasou. Sobre que filme tu vai falar hoje? Na verdade não é um filme, é uma série. Uma série. Lovecraft Country é o nome dela. Essa eu ainda não assisti. Claro que já. Se eu já assisti, tu é... E eu sou... A gente não tem que fazer sentido. A gente tem que fazer uma crítica. Então, hoje você quer falar sobre... Hoje eu quero falar sobre terror e preconceito. É outra paródia do livro da Jane Austen. Não... Terror e preconceito, na verdade, eles formam uma das combinações mais antigas da cultura pop. Dá pra dizer que o gênero de horror nasceu de mãos dadas com esse lance de ter um comentário social na história. Recorrentemente, ao longo dos anos, as pessoas projetaram nos horrores da ficção os horrores que elas enxergavam na vida real. E isso acabou transformando os monstros, os zumbis e os fantasmas em símbolos das coisas que apavoravam elas de verdade. Como, por exemplo, a guerra, a fome, a pobreza e, por que não, o preconceito. Que aqui a gente pode chamar, inclusive, de intolerância. Afinal, teve alguma coisa que assustou mais as pessoas em 2020, se não a intolerância? Coronavírus, Covid, desemprego, morte, doença... Exato, mas é disso mesmo que eu tô falando. Não estaria sendo muito mais fácil enfrentar essa que é a maior pandemia global do último século se a gente não tivesse que enfrentar ao mesmo tempo a intolerância de alguns grupos e líderes políticos? Pra você ver como a intolerância é uma coisa que está presente no nosso dia a dia, a única outra pauta, o único outro problema que conseguiu disputar espaço esse ano nos noticiários junto com a pandemia de coronavírus foi o quê? A violência policial. Mayor of Washington, D.C. ordered the streets be painted to send a message that Black Lives Matter. The words stretching well beyond a full city block on a street that leads to the front door of the White House. E é justamente a discriminação racial através da violência policial o tema central dessa que é uma das séries mais comentadas de 2020. Essa série é Lovecraft Country. Lovecraft Country, exato, e é por isso que eu decidi falar sobre ela hoje. Mas só depois da vinheta que eu fiz com muito carinho. Sei que ela não tá perfeita, mas ela vai tocar de qualquer jeito. Então, chega de prosa, toca o VT, e tu... Eu gosto do meu cafezinho. All those moments will be lost in time. Tô puta, né? Dominarei esta terra! Que delícia. Sinopse. Esse é o Atticus, personagem interpretado pelo Jonathan Majors. Ele é um soldado que volta da guerra para os Estados Unidos, onde ele precisa encontrar o pai, que deu uma leve desaparecida. Para isso ele conta com a ajuda do tio e da amiga Letty, interpretada maravilhosamente pela Journey Smollett. Aí os três caem na estrada e acabam descobrindo que aparentemente o velho foi parar no meio de um território cheio das piores criaturas que existem. São os monstros? São os fantasmas? Vampiros? Não. São os racistas. Eu não comentei, mas a série se passa nos anos 50. É que eu citei Estados Unidos, racismo, guerra, podia ser qualquer época. Aí no meio do caminho eles encontram uma feiticeira chamada Cristina, uma mulher muito ambígua que aparentemente tem grandes planos para a família do Atticus. A gente só não sabe se eles são muito bons ou muito ruins. Arrasou na sinopse. Obrigado. Mas na real essa sinopse não dá conta nem dos 2 primeiros episódios, porque a série ela muda muito do primeiro até o último capítulo. Mas para falar disso, antes a gente precisa lembrar que ela é baseada nesse livro aqui, chamado Território Lovecraft, do escritor Matt Ruff. Por acaso esse Matt Ruff se inspirou nas histórias do famoso escritor H.P. Lovecraft? Com certeza. E você sabe no que o famoso escritor H.P. Lovecraft se inspirou? Em quem que ele se inspirou? Na Ku Klux Klan. Na Ku Klux Klan? Na Ku Klux Klan. O Lovecraft era racista. Não é o primeiro escritor talentoso que tem algum tipo de preconceito injustificável, né? Até porque ele ficou mais famoso, na verdade, por ter inaugurado um subgênero da literatura de terror chamado de horror cósmico. E o horror cósmico falava sobre o quê? Falava sobre o medo do desconhecido. Era comum nas histórias do Lovecraft terem criaturas, monstros, demônios, semideuses que vinham das profundezas do inferno para trazer loucura e insanidade para os personagens que normalmente eram pessoas de bem. Recorrentemente, essas profundezas, na verdade, elas eram representadas literalmente lá pelas profundezas do oceano, que é esse lugar escuro, vasto e até hoje muito pouco explorado pelo ser humano. E para proteger o mundo dessa malvadeza, o Lovecraft escrevia e criava essas seitas de homens, magos, na verdade, né? Que vestidos com suas túnicas vinham com magia para combater esses seres da escuridão. Ok, não precisa ser um gênio para ver que o Lovecraft estava fazendo aí uma alusão à Ku Klux Klan, e esses monstros que vinham do escuro era como ele enxergava a comunidade negra na época. E sabendo disso, e tendo em mente também a sinopse que eu dei agora há pouco, é fácil perceber então que a coisa que primeiramente chama atenção na série Lovecraft Country é que ele pega as histórias, a mitologia de um escritor notoriamente racista e coloca elas à disposição de personagens negros. Tá, mas a mitologia do Lovecraft não ficou contida só no gênero de horror. Ela se desdobrou também dentro do suspense, da aventura, da fantasia e até da ficção científica. Dentro de qual desses estilos a série coloca os personagens? Todos.
Todos. Essa, na verdade, é a ideia mais legal da série. Quando a gente percebe que cada episódio tá pegando e aplicando um desses gêneros. Subgêneros, na verdade, mas não vamos complicar. A coisa é que, embora seja a mesma história e os mesmos personagens do começo até o fim, cada capítulo do seriado dá continuidade à trama através de um tema diferente. Então, por exemplo, enquanto um episódio vai ser mais um road movie, o outro vai ser uma história de casa mal-assombrada, o outro já vai jogar mais pro lado de uma aventura arqueológica, lá Indiana Jones, o outro tem exploração cósmica e alienígena, o outro tem bruxaria, o outro tem viagem no tempo. Enfim. Cada episódio é uma caixinha de surpresa, e até dá pra sacar como é que o roteiro vai se desenrolar lá na frente. Só que não importa, porque o divertido da série não é saber só o que vai acontecer, mas como vai acontecer. Tá. E não fica uma bagunça isso aí? Porque, tipo, parece que a série meio que atira pra tudo que é lado. Eu tive essa sensação, mas só no começo. No começo, tipo, nos primeiros 10, 15 minutos. No começo, tipo, nos primeiros 3, 4 episódios. E como é que é? É que como o subgênero da história muda por episódio, e ainda por cima os 2 primeiros meio que, tipo, não parecem tão diferentes assim, demora pelo menos uns 3 ou 4 até essa ideia de alternância ficar clara. Aliás, ficar clara não foi minha melhor escolha de palavras, porque outro motivo pra série ficar trocando de subgênero toda semana é pra deixar eles bem pretos. Porque, assim como no horror cósmico do Lovecraft, esses gêneros que a gente se acostumou a ver na literatura pulp, como a aventura arqueológica, a exploração cósmica, a história de fantasma e monstro, eles não eram gêneros muito receptivos com a negritude. Não eram histórias que costumavam ter protagonistas negros. Então a série usar eles é muito coerente com a proposta inicial da produção de pegar e se apropriar desses universos que sempre foram concebidos e tratados de maneiras muito racistas. Mas eu diria que, além da reparação histórica e do magnetismo que a narrativa cria no espectador com esse troca-troca todo episódio, a série ela também acaba levantando uma reflexão triste e infelizmente muito certeira sobre como funciona hoje a representação artística e a indústria do entretenimento para as pessoas negras. Porque embora os personagens fiquem pulando de gênero em gênero a cada capítulo, o vilão é sempre o mesmo, o racismo, nas suas mais diversas manifestações. E qual é o comentário da série com isso? Ao meu ver, ela está dizendo que, para essas pessoas, o racismo não é só um grande obstáculo. Ele também é o único obstáculo possível. Enquanto os personagens brancos podem sair e lidar com outros conflitos e vilões, os personagens negros vivem fadados a enfrentar o racismo, não importando para qual tipo de história eles tentem fugir. E cria-se assim uma prisão cultural e temática. Parafraseando o título de um excelente filme brasileiro, aliás, o branco sai, vai buscar representatividade em outros tipos de história. O preto fica, preso à urgência de ter que abordar o próprio problema de ser preto na sociedade. Tá, mas isso não quer dizer que a série faz a mesma coisa? Não, porque a Misha Green, que é roteirista e produtora do seriado, ela cria em cada episódio um momento de catarse contra o racismo. Assim, acredito eu, a série acaba oferecendo, pelo menos pros personagens, uma libertação desses estereótipos. Por exemplo, num dos capítulos, o Éticos, investido de uma autoridade momentânea, expulsa um monte de gente rica e branca de um jantar de elite. Noutro instante, são monstros que surpreendem um bando de racistas que estava prestes a executar covardemente um grupo de pessoas negras. E lá adiante tem aquela que eu acho a cena mais emblemática e simbólica de todo o seriado, que é quando um personagem, que eu não vou revelar qual para não dar spoilers, usa a magia para se tornar invulnerável aos disparos de policiais que são supremacistas. E essa cena ela é tão poderosa porque ela já nasce como uma antítese daquela que foi uma das imagens mais compartilhadas pelo mundo todo em 2020, que é aquela que mostra o George Floyd sendo sufocado no chão no meio da rua por um policial branco. Mas não é só com as imagens que o Lovecraft Country faz os seus feitiços. Não. Essa aqui é uma produção que honra o título de obra audiovisual. E ela usa, sabe o que mais? O áudio para contar a história. E assim, todo episódio também tem um momento em que entra uma música, um trecho de um discurso, um poema, que tem a ver com a situação das pessoas negras, claro, lá nos Estados Unidos. E como é que isso contribui para a narrativa? Porque conforme a gente vai absorvendo a ideia de que aquelas falas são de tempos diferentes, a série vai conduzindo o espectador a entender que, infelizmente, aquelas lutas negras representadas ali na história são passadas de geração em geração. São lutas que não estão restritas àqueles personagens ou àquela época nem àquele lugar. E isso é muito eficiente não só como reflexão, mas também como linguagem, porque traduz pra gente um dos temas da série que vai ser pontuado lá na frente, lá no último episódio, que é a ancestralidade. E aqui eu tenho que admitir que quando o assunto surge lá no episódio final, eu fui arrebatado emocionalmente. Principalmente por perceber que o tema vinha sendo construído tão cuidadosamente no subtexto da série desde o início. Dito isso, Lovecraft Country de maneira nenhuma é uma série fácil. E tem uma cena em particular que eu acho que ela pode ser bem dolorida para as pessoas que lidam todos os dias com a ameaça da violência e da discriminação racial. Assim, sem dar spoilers, essa cena usa uma tragédia real, que aconteceu de verdade, e reencena ela através de um personagem branco
para demonstrar o quão ruim, cruel, egoísta e insensível é essa pessoa. Dramaticamente, funciona. É um episódio muito eficaz. Ele tem sentido, ele alcança os objetivos de estabelecer a ruindade daquele indivíduo, além de estar dentro de um dos melhores episódios da série, que, não por acaso, além de escrito e produzido, também é dirigido pela Misha Green. Porém, é muito fácil para mim, que sou branco, enxergar qualidades narrativas nesse momento do seriado e ignorar toda a dor que ele provavelmente evoca nas pessoas que trazem literalmente na pele as vivências desse tipo de violência. E eu ouvi e li de mais de um espectador negro da série que se sentiu extremamente incomodado com esse momento em particular. Mas, pro bem ou pro mal, essa é uma série que futuca onde tem que futucar, ao mesmo tempo em que oferece uma experiência muito instigante e redondinha no uso que faz dos seus artifícios de linguagem. E é por isso que na contagem de Yuris, a série ficou com 4 Yuris e meio. A tua unidade de cotação é tu mesmo. Sim. Tu percebe que tu tá se chamando de estrelinha, né? Eu já tô falando comigo mesmo, não pode ficar pior que isso. Muito obrigado pra você que me assistiu até aqui. Eu tô voltando a gravar vídeos, quem me conhece sabe que eu já escrevo sobre cinema, vai fazer agora 10 anos, mas eu nunca fui o melhor amigo da câmera, então é muito importante o apoio que eu recebo de várias pessoas aí do outro lado. Ao contrário do que alguns acreditam, a crítica ela não é pra indicar veja isso, veja aquilo, ela é pra criar debate e expandir a experiência daquilo que a gente assiste. E acima de tudo, pra mim, criar essa conversa com vocês é a parte mais importante de produzir conteúdo sobre cinema e televisão. Então me conta aqui se você acha que eu falei alguma besteira, se você concorda com o que eu disse, ou se você ainda pretende assistir a série. E deixa também a tua sugestão de filme ou seriado que tchau pessoal, a gente volta pra comentar na próxima, tá bom? Até lá, seus lindos!